Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Mundo de Renda. Hoje eu selecionei aqui pela primeira vez um ativo de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo para a gente estar conversando. Vamos falar hoje sobre o RBRP11, o RBR Properties, que é um fundo de tijolo focado em lajes comerciais, tá? Rafael, como é que você está selecionando os fundos aqui para a gente tratando no canal? Eu estou selecionando os fundos aqui pelo que eu entendo que sejam fundos que podem abrir oportunidades interessantes. Você vê, o primeiro vídeo foi sobre o Habitat, que eu falei que ele podia descer ainda mais e de fato está acontecendo uma queda nele. O RBR hoje está caindo bastante, está chegando no patamar de R$90, que torna ele muito interessante para estudo também. Lembrando aqui que nada é recomendação de investimento, né? Os fundos que eu acho interessante estudar, porque eles podem abrir uma janela de oportunidade muito legal. E é o caso do RBRP11. Tá? No último vídeo, inclusive, teve um comentário do Alex, e primeiramente queria agradecer o comentário do Alex, que sugeriu um vídeo para a gente tratar de fundos de tijolo seguro para renda, né? O que eu queria inicialmente já colocar aqui que esse não é um fundo de tijolo seguro para renda. Esse é um play mais de ganho de capital e eu vou explicar exatamente o porquê, tá? O RBRP ele está sendo negociado hoje a R$ 60,77, sendo que o valor mínimo dele do ano foi R$ 50, o máximo R$ 78. Ele está com um dividend yield bastante interessante aqui, se considerarmos, né, o preço atual de quase 9% e com uma desvalorização de 20% no ano. O que está acontecendo aqui com esse fundo? Tá? Esse fundo ele tem um valor patrimonial de R$ 84,11 e está negociando com desconto de 38% do valor patrimonial. O que acontece aqui? Vou ter que resgatar um pouco a história desse fundo. Tá? Esse fundo foi um fundo que, logo após o início da pandemia, ele veio ao mercado e fez uma emissão para a compra de um edifício em São Paulo, de um prédio inteiro lá em São Paulo, que chama-se River One. Tá? Esse prédio ele fica numa região secundária da região premium de São Paulo. E, na época, a verdade seja dita, essa emissão foi bastante aprovada aí pelos influencers e pelo mercado em geral, porque ele estava comprando um ativo bastante descontado por conta da situação de mercado que a gente estava vivendo, né? E tinha uma renda mínima garantida, uma RMG, como é dito no mercado, garantida durante, se não me engano, 24 meses, né? O que está acontecendo? Infelizmente, essa renda mínima garantida ela termina agora em outubro e ele alugou apenas 6% do espaço dele lá no River One. E esse River One ele é responsável por 40% do PL do fundo. Então, conforme já vem sendo alertado pelos influencers na mídia, vai haver uma queda muito acentuada do dividend yield deles nos próximos meses. O relatório gerencial ele já aponta que faz algumas estimativas de quanto vai ser essa queda aqui. E a gente vai tratar disso mais para frente, beleza? Por que eu acho que ele pode ser uma grande oportunidade? Eu acho que quando de fato essa queda desse dividend yield acontecer, que ele vai passar a distribuir cerca de 24 centavos por cota, nós vamos ver a cota sofrendo bastante. Tá? Então eu acho que a gente pode chegar de volta nesses valores de R$50 por cota. Nesses valores de R$50 por cota, o preço-valor patrimonial dele vai passar a ser 0,6, ou seja, com 40% de desconto, que é exatamente o tamanho do edifício River One dentro do PL do fundo. Ou seja, nós vamos receber cerca de 5% de yield por ano, que não é um yield baixo, é um yield baixo se considerarmos hoje a taxa Selic em 13,75, ok. Mas considerando que a gente está tratando de um ativo de um fundo com ativos reais dentro dele, uns 5% teoricamente
de renda real que você está recebendo. Então é um carrego bacana. Uma NTN-B hoje em dia está sendo negociada aí a 5,8. Se você descontar o imposto, é por volta de 5. Então você tem um carrego de uma NTN-B com potencial de valorização na casa de 50%, porque você vai estar 40% descontado, levando um edifício inteiro de altíssimo padrão numa região secundária de São Paulo. É um play que vai demandar paciência, tá? Já vou logo avisando, mas eu acho que pode trazer um retorno, uma TIR muito interessante para quem tiver essa paciência, tá bom? Que a gente dá uma olhada nos rendimentos dele, ele tá distribuindo aqui por volta de 45 centavos o ano quase todo, 46, 46, 42, 50, 45, 45, 45, 45, 45. Essa próxima renda de outubro provavelmente é a última de 45, e eu acho que quando se aproximar da nova renda ali na casa de 24, 25 centavos, o mercado vai bater bastante nessa cota. Então, dedo no gatilho, que pode ser uma grande oportunidade aí de fazer um ganho de capital grande nesse fundo, tá bom? Tem até aqui já um vídeo da Suno falando da possível queda de rendimento dele. Vale a pena, tá? Vale a pena olhar o canal aqui do professor Baroni, do Marcos Corrêa, que eles explicam bem isso aqui. Tá? Você vê que o PL do fundo foi justamente aqui, ó, que houve essa emissão da compra do River One, tá? Aqui em 2021, no momento ali de pico de pandemia. O fundo está com um caixa aqui residual, né, só para liquidez. Não tem grandes dívidas o fundo também, então isso é um ponto positivo. O fundo não está alavancado. E aqui são os imóveis que ele tem. Tá? Ele tem um andar no imóvel no Rio de Janeiro, no centro da cidade, no edifício Castelo Branco, e 4 imóveis não, ele tem alguns imóveis aqui em São Paulo. Esse edifício Právida, o River One, que é o que a gente está falando aqui mais fortemente. Você vê que são 23.600 metros quadrados. Tá? Apenas 6% disso aqui está alugado. Durante esses 2 anos ele não conseguiu alugar o River One. Apenas 6% do sua ABL lá. Tem esse edifício aqui, Venezuela também, que é bem pouquinho também no Rio de Janeiro. Condomínio Comaria também. Edifício Celebration em São Paulo, Delta Plaza em São Paulo. Mário Graneiro em São Paulo e o edifício Mykonos em São Paulo também. Tá? Você vê aqui que majoritariamente 85% dos ativos estão em São Paulo, 10% no Rio e 5% aqui em outros estados. Esse é um fundo que ele mudou um pouco a concepção dele. Inicialmente ele era para ser um fundo só de lajes corporativas e ele passou a ter uma alocação estrutural em ativos logísticos também. E ele faz isso via investimentos no próprio fundo da RBR de logística, que é o RBRL11. Tá? Você vê aqui que 15%, quase 16% do PL do fundo está aplicado nesse fundo. Isso aqui seria um grande conflito de interesse se a gestão do RBRP não isentasse de taxa o fundo em cima desse PL aqui. Então, não tem uma cobrança dupla de taxa. Tá? Isso retira bastante do conflito de interesse. E os ativos desse RBRL11 aqui são bons ativos. Tá? E ele tem algumas outras alocações aqui mais táticas em fundos de investimento, que vão ser tratadas lá no relatório gerencial. Tá? Aqui são os ativos financeiros. Tá? Vamos para o relatório gerencial dele. Esse é o relatório gerencial mais recente, né, que é o referente ao mês de agosto de 2022. Que a gente está vendo a distribuição, que foi de R$ 45,00 por cota, que é o dividendo médio também desse ano. Tá?
tem 10 ativos, tem quase 100 mil cotistas, um número considerável de cotistas, uma boa liquidez, né? Você vê aqui que a gente tem uma liquidez de quase 2 milhões aqui por dia. 30% da RBRL é de propriedade da RBRP, tá? Aquela questão, aquela alocação em fundos de logística que eu falei, nessa tentativa de tornar esse fundo um fundo mais híbrido, tá? Como é o ALZR11, o KNRI11. Aqui ele falando um pouco do mercado, né, o que aconteceu no mês. Aqui ele já começa a tratar especificamente da questão da vacância, tá? Você vê aqui que ele fala que teve conversas bastante avançadas no edifício Mário Graneiro, no Castelo Branco, e uma evolução considerável no porte e qualidade das empresas que visitam o edifício River One. Queria agora falar um pouquinho mais sobre essa questão do edifício River One, né? Ele, na primeira onda da Covid, ele foi lá e comprou esse edifício bastante descontado, com 2 anos de renda mínima garantida. Segundo o gestor, o que ele não contava era com a segunda onda de Covid, que aconteceu no início do ano de 2021. Isso, na cabeça deles lá, atrasou por volta de 6 a 8 meses o que seria o ciclo imobiliário. E só agora que está tendo uma intensificação de visitas lá para ser fechado os contratos no valor de metro quadrado que a gestão entende que é o valor de metro quadrado correto. Aqui tem um outro ponto, ele diz que já recebeu diversas propostas, mas com um valor de metro quadrado que ele não acha que é adequado e que isso seria uma destruição a longo prazo de valor para o cotista. Tá? O que acontece? Esse edifício está numa região secundária, como eu falei. Então, o gestor apostou nele por uma questão que ele chama de efeito de transbordo. Ou seja, quando a vacância da região primária de São Paulo, comercial de São Paulo, começar a ficar perto de 0%, essa demanda não vai ter para onde transbordar, senão para essa região secundária. Acontece que esse movimento se atrasou por conta da segunda onda de Covid, segundo o gestor. Então, assim, agora é fácil a gente também criticar o gestor. A minha principal crítica foi da concentração do PL nesse edifício, tá? Eu acho que não poderia ter 40% do PL num ativo só, nessas circunstâncias, de um ativo com 100% vacante, na época que foi comprado, numa região não premium, no meio de uma pandemia. Eu acho que ele deveria ter comprado uma fração menor do edifício do que ele de fato comprou. Mas a questão do timing de mercado é muito fácil agora, como um engenheiro de obra pronta, a gente olhar para trás e falar, pô, o gestor errou. Na época, inclusive, foi uma jogada da gestora que muita gente classificou como audaciosa, mas aplaudiu. Tá? Então é importante pontuar isso. Aqui ele fala da valorização da cota no mercado secundário, né, que aconteceu em todos os fundos de tijolo em agosto, diga-se de passagem. Né? Aqui essa tabela é a coisa mais importante que eu queria conversar com vocês hoje. São os cenários que ele desenha aqui para fim da RMG, tá, em outubro. Hoje o que nós temos é 94% de vacância lá no edifício River One. Então o impacto na cota é de 21 centavos, passaremos a receber 24 centavos. Ele acha que o cenário mais provável é quando essa RMG acabar, que a gente vai ter só 78%, né? Vai ter 78% de vacância no River One. Eu não acredito, porque a gente já está entrando em outubro e ele não conseguiu anunciar nada até agora, né? Então a gente tem que trabalhar com esse cenário aqui de pagamento de 0,24 por um período aí de tempo de pelo menos, eu diria que pode ir aumentando aos poucos conforme ele for locando, tá? Mas para ele chegar num momento, numa situação aqui não sei, de vacância de 30%, 40%, eu acho que pode demorar aí de mais uns 6 meses a 1 ano, tá? Então, como eu disse, é uma alocação que vai exigir resiliência e que você não olhe tanto para a renda corrente, tá? É que ele reforça a questão do valor a mercado, que não reflete o valor dos ativos, a gente já viu tudo isso.
Mas na minha concepção, quando chegar nesse ponto em que o River One está sendo de graça, 40% do PL dele está sendo de graça, aí eu acho um ponto de entrada que de repente vai ser confortável para que eu aumente posição nesse fundo. Eu já tinha falado isso no relatório da RBRR 11. Os relatórios da RBR são bem legais, tá? Vale a pena ali desmiuçar. Eles são bem educativos. Nesse aqui, desse fundo específico, a cada relatório ele está tratando de um ativo em específico, o que eles fizeram nesse ativo para gerar valor nesse ativo. O desse relatório trata do edifício Amauri. Aqui ele traz uma tabelinha bem legal, né? O valor que ele adquiriu, o valor que ele gastou retrofitando e melhorando o imóvel com investimentos, o total, aí o valor total por metro quadrado e o quanto esse imóvel já está sendo avaliado, né? Olha quanto de lucro essa gestão imobiliária que ele exerceu nesse imóvel já gerou para o cotista, né? Aqui tem a linha do tempo, né, desse investimento, foi a aquisição, final do retrofit. O cenário atual dele está 100% alugado e por um aluguel médio de 115 por metro quadrado. Quando ele pegou, ele estava com aluguel médio aqui, ó, de 62 o metro quadrado e com 19% de ocupação só. Aqui fala um pouco do cenário macro, né, vale a pena ler também para entender. Que os dividendos, aqui ele explica um pouco da estratégia do fundo. Tem essa core, que é investimento em tijolo, né, majoritariamente nos seus nos ativos de laje corporativa. Que ele fala mais um pouquinho sobre o River One, que fala que foram intensificadas as visitas, mas não traz nada de novo, tá? Já tem alguns relatórios que eles vêm trazendo, tem muita visita, muita demanda, mas não rolou ainda. Eles estão com esse discurso já há uns 6 meses, diga-se de passagem. Aqui ele fala dessa questão desse transbordo que ele acreditava, que ele acha que esse transbordo está começando. Visitas também para as áreas de restaurante do prédio, de varejo, de teatro. Está estudando uma parceria para o teatro. Aí fala que o time tem trabalhado bastante em marketing, querendo dar uma satisfação aqui para o cotista, né? Fizeram um videozinho aqui também, quase faltou que pedir assim, cotistas, por favor, ajudem a divulgar o vídeo aqui do River One. Mas você vê que é um prédio de excelente qualidade, né? Pela foto aqui já dá para perceber. Que fala dos outros fundos também, dos outros ativos. Esse edifício Delta Plaza, que ele fez uma modernização recente no lobby de entrada do prédio, ficou muito bonito. O portfólio logístico dele, que ele fala aqui do RBRL. Aqui é aquilo que eu já falei para vocês, que ele não cobra a taxa de administração em cima do PL que está em RBRL, para evitar aquela dupla contagem. Aqui tem a estratégia tática de FIIs, né, que eu já havia mencionado. E ele tem aqui uma possibilidade de fazer estratégia de desenvolvimento. Tá? A RBR é uma gestora que tem muita expertise nisso. Então ele deixa em aberto aqui a possibilidade de até 10% do PL trabalhar com desenvolvimento. E ele diz aqui que pretende fazer isso com esse fundo aqui, nesse projeto aqui que está para ser aprovado. Tá? Esse projeto Jesuíno Cardoso. É um terreno próximo da Faria Lima, região premium, com valor de locação bem acima do valor de locação média do fundo, tá? Que é de 200 metros quadrados. Então, pode ser interessante. Uma TIR de retorno de 15% é uma TIR adequada, no meu modo de vista. E um cap rate de 10% sobre o capital investido é um cap rate legal. Aqui tem uma páginazinha falando de ESG, né, da gestora. Aqui estão os resultados. A gente vai ver que ele gerou um pouquinho mais do que ele distribuiu, mas isso aqui tudo no próximo mês já não vai estar mais valendo por conta da queda da renda mensal garantida lá do River One. Né?
Aqui mais um pouco da explicação da estratégia do fundo. Como é que está a alocação dentro dessa estratégia? Você vê aqui que ele pode alocar até 30% em desenvolvimento. Hoje ele está 0 e ele quer chegar a 10 ali com aquela estratégia de desenvolvimento. O fundo está 90% em ativos, né? Em ativos físicos, no core. Aqui todas as estratégias de investimento juntas. Isso aqui é legal, né? Que mostra que o River One com quase 41% do PL, o RBRL com quase 18%, que os outros imóveis, e aqui separado pelas estratégias, né? Isso aqui é a estratégia core, essa é a tática, essa é de liquidez, essa aqui é de desenvolvimento. Aqui tem uma foto, né, de cada imóvel, né? Você vê que são imóveis com bons padrões construtivos. Aqui o River One, o dito cujo, né? Aqui são os imóveis que ficam dentro do RBRL. São bons imóveis, como eu havia dito. Que a gente já passou por isso lá na página da Status Invest, a alocação por estado, né, dos ativos. Tipos de contrato, maioria são contratos atípicos, do índice de reajuste, maioria aqui pelo IPCA. O cronograma de vencimento de contratos está bem alargado, né, a maioria acima de 2026, então isso dá uma certa paz em relação a essa renda de 0,24 que vai passar a ser pago, né? Dá uma certa segurança. A maioria dos imóveis aqui em São Paulo, novamente. Tem muita coisa aqui que a RBL, isso é verdade, né? A RBR, ela deveria... já falou lá em cima que a maioria é São Paulo, não precisa botar 30 gráficos diferentes, um gráfico na forma na forma aqui geográfica do país, a outra em forma de pizza, assim, aí acaba também uma encheção de linguiça que desestimula um pouco o cotista a ler as informações que estão importantes que tem dentro do relatório, e eu acho que a RBR faz um bom trabalho educacional desse ponto aqui. Aqui são algumas estatísticas de liquidez, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nesse fundo aí, porque eu acredito que pode ser uma boa oportunidade. Ele pode abrir uma boa oportunidade aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Beleza? Quem gostou aí, por favor, peço para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso aí ajuda a gente a continuar remando aqui. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço.